Podemos começar? Boa noite, irmãos, amigos que nos ouvem neste momento. Queremos agradecer a Deus por esse dia que tem nos concedido. Já vai chegando a tarde, mas nós fomos grandemente abençoados nas nossas atividades, nosso trabalho, nosso agir, que todos nós possamos agradecer ao nosso Deus por esse maravilhoso dia que nos concede para a nossa sobrevivência. Nós queremos convidá-lo mais uma vez a estar atento ao que a palavra de Deus nos orienta, aquilo que Deus quer falar a cada um de nós, que nós possamos ser sempre obedientes e cuidadosos em ler a sua palavra e colocar no nosso coração os ensinamentos que nos traz edificação. Hoje nós vamos pensar em uma pessoa que goste de orientar ou que esteja preocupado em realizar algo que seja edificante. E nós vamos dizer aquele que intercede por outro. E temos na Bíblia o livro de Neemias. Neemias, no seu livro, no capítulo 1, versículo 4, fala de uma preocupação que Neemias possuía. O intercessor, aquele que intercede por outros. Talvez você que nos ouve seja um intercessor. Talvez durante a sua vida você tenha estado preocupado com alguém que está passando por certa dificuldade na sua vida, na família, dificuldade no seu trabalho, dificuldade nos seus estudos, na sua orientação, no seu dia a dia. Talvez você seja esse intercessor, essa pessoa que se preocupa com as dificuldades do seu semelhante. E Neemias era uma pessoa desta natureza. Neemias, então, ele passou a maior parte da sua vida no exílio, lá distante da sua pátria. E ele, mesmo que ele não vivesse a sua infância, a sua juventude em Jerusalém, e passando maior parte da sua vida na Babilônia, longe do seu povo, mas ele era uma pessoa que amava Jerusalém, que amava o seu povo, amava o seu povo da sua origem. E o seu sonho era sempre voltar para estar trabalhando, vivendo junto com o seu povo. E no capítulo 1, no versículo 4, ele disse: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que aconteceu com Neemias para que ele tomasse essa decisão? Neemias vivia na Babilônia, mas numa situação confortável. Lá ele era o copeiro-chefe do rei, o rei da Síria. E ele era aquele homem que tinha um privilégio. Ele vivia naquela cidade, naquele local, naquele país.
Mas quando ele soube das condições em que passava em Jerusalém, aqueles que pertenciam ao seu povo, ele toma então esse sofrimento, essa dificuldade, esse problema que estava vivendo os seus conterrâneos, como se estivesse acontecendo com ele. E então ele chora, e ele lamenta, e ele ora ao Deus do céu, a ponto de ele chegar a entristecer o seu coração, e o rei perceber na sua fisionomia de que ele estava passando por um problema. E então, quando ele chegou para servir ao rei, o rei viu de que Neemias estava enfrentando um problema e perguntou qual seria o problema que ele estava enfrentando. E então ele abriu o seu coração e falou para o rei o que estava acontecendo. E ele sonhava então de pedir uma permissão ao rei para ir visitar o seu povo. E o rei assim fez, permitindo. E Neemias então, ele vai e ele se dedica a reconstruir os muros de Jerusalém que havia sido queimado, derrubados, e aquele povo que ali vivia em uma situação grandemente lamentável. E então ele começa a colocar a sua vida em sacrifício próprio para reerguer aquela cidade. Neemias via dias, observava que os dias eram cruéis para aquele povo. E ele então começa a ser aquele intercessor, que vai pedir a Deus uma solução para aquela situação. E nós podemos também estar analisando que estamos vivendo dias que nos trazem preocupações. São dificuldades várias que acontecem na nossa sociedade, no nosso país e em todo o nosso território, em todo o território aonde habitam seres humanos. Dificuldade para muitas pessoas vivendo um momento de opressão, momentos de humilhação, momentos de dores, e assim vai neste mundo em que estamos vivendo. A palavra do nosso Deus, ela sempre nos adverte que devemos sempre buscar ao Senhor em oração, para que possamos vencer os embates da vida. Esta situação Neemias enfrentava lá na Babilônia. E quando Neemias toma essa decisão e conta com a cooperação daquele rei, que permite que viesse ao seu país e estivesse fazendo o que fosse necessário para erguer aqueles muros. Nós vamos observar que Neemias, quando ele toma essa decisão, ele encontra
lá no seu país, aonde ele vai, pessoas que começam a zombar da sua atividade, do seu coração benevolente e que quer ajudar aqueles que estão vivendo em sacrifício. E pessoas que começam a dizer que edificar aqueles muros seria algo impossível, desacreditando na possibilidade do Deus eterno ajudar Neemias a alcançar vitória. Mas Neemias era um intercessor e ele não se intimidava com as pessoas que falavam ao contrário da luta em que ele estava empreendendo. Meu querido ouvinte, talvez, como disse no início, você talvez seja um intercessor pedindo a Deus pela vida de alguém que está em situação difícil. E talvez alguém vai dizer a você que não adianta estar socorrendo alguém, pedindo a Deus por alguém que não quer consertar a sua vida. Pessoa que está em caminhos errados e diz às vezes, para fulano não tem jeito. Meu prezado ouvinte, para todos aqueles que queiram voltar a ouvir a palavra de Deus, Deus é superior a todos os nossos ideais, todas as nossas condições. E se Deus quiser, e Deus quer que cada um tome uma decisão positiva ao seu lado, Deus vai permitir que essa pessoa mude de atitude. Não é a nossa palavra, não é o nosso querer muitas vezes, mas é a possibilidade que Deus tem de mudar o caminho, a atitude, a vontade de todo aquele ser humano que queira ser mudado. Só não existe condições de mudança para a pessoa, para aqueles que não querem mudar, aqueles que não querem ouvir o intercessor. Para esse não tem jeito, mas para todos aqueles que estão observando a palavra de Deus e querem mudar a sua situação de vida, Deus vai ajudá-lo a assim fazer. Neemias foi esse intercessor incansável, que apesar de sofrer críticas negativas, ele colocou no coração a obedecer à voz de Deus. E assim ele foi vencendo as dificuldades e alcançando vitória, porque Deus ajuda aqueles que querem caminhar no caminho do bem. Seja você, meu querido irmão, meu amigo, um intercessor. Ore incessantemente por pessoas que estão em caminhos errados, atitudes erradas, atividades erradas. É o nosso dever, como servos de Deus, orar por aqueles que estão passando por momento de dificuldade. Fazer a nossa parte. Sejamos intercessores da palavra de Deus e buscando trazer alegria no coração de quantas pessoas que estão vivendo em momentos de tristeza e dificuldade. Deus almeja
por servos e servas, irmãos e irmãs, para se constituírem em intercessores por aqueles que estão vivendo e mantendo-os em tribulações. A oração é algo de suma importância na vida de todos nós. E todos os que se alegram e alcançam e buscam a palavra de Deus, constituem-se em pessoas vitoriosas no dia a dia. Os homens e mulheres que venceram grandes dificuldades, grandes problemas na vida, elas tiveram a sua fé renovada no Senhor Deus. O nosso Deus dos céus, que nós possamos ser verdadeiros adoradores, buscando a confiança e acreditando no poder de Deus para cada dia da nossa vida. Coloque em primeiro lugar a confiança no Senhor nosso Deus e confie em suas promessas e viva uma vida feliz, de paz e amor, enquanto aqui neste mundo, enquanto neste planeta nós possamos viver. Que Deus permita que cada um que nos ouve nessa noite seja um intercessor, buscando a Deus orientações para pessoas que vivem momento difícil. Essa é a nossa oração. Pai Celestial, abençoa todos que estão ao alcance da nossa voz e permita, Deus, que o amor eterno, a paz do Senhor Jesus possa ser enraizada no coração da humanidade que muitas vezes vivem distante dos caminhos do Senhor, e que Deus os abençoe grandemente com o seu poder e sua misericórdia, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.